Olá, está começando mais uma aula do curso de Vigilância em Anomalias Congênitas. Eu sou Osvaldo Artigalaz e a aula de hoje vai ser sobre defeitos de tubo neural, parte 2. No roteiro da aula de hoje nós vamos abordar aspectos da prevenção, do diagnóstico pré e pós-natal, a conduta e o manejo desses pacientes e como registrar. Os profissionais de saúde tem vários momentos que podem atuar na prevenção dos defeitos de tubo neural. A prevenção primária dessas condições pode se dar no período pré-concepcional, onde o uso de ácido fólico no período periconcepcional tem se mostrado em diversos estudos clínicos e populacionais uma eficácia bastante grande. O ácido fólico na dose de 400 microgramas por dia 12 semanas antes da concepção e utilizado até 12 semanas após a concepção, já mostrou um resultado significativo de redução de defeitos de tubo neural, da ordem de mais de 70% na ocorrência dessas anomalias congênitas. Em situações de recorrência, ou seja, gestantes com história prévia de outros filhos afetados, a dose utilizada deve ser 10 vezes maior, ou seja, acima de 4 mg por dia, durante o mesmo período. Comercialmente tem-se disponível o ácido fólico na dose de 5 mg, o que também é uma dose eficaz clinicamente e segura. Em essa dose mais elevada, também está indicada em situações especiais, em gestantes que tenham diabetes mellitus tipo 2, doença celíaca, anemia falciforme ou uso necessário de alguns tipos de anticonvulsivantes. Pacientes com história familiar ou história mórbida pregressa de defeitos de tubo neural também se beneficiam da dose maior, a dose de 4 a 5 mg por dia. Hoje sabemos com bastante segurança que o uso do ácido fólico no período periconcepcional não traz nenhum risco materno-fetal associado. Em nível de prevenção secundária, a prevenção se dá no período pré-natal, onde os profissionais de saúde podem atuar de forma decisiva. Isso se dá através da indicação correta de anticonvulsivantes na gestação. Algum deles, como ácido valproico, aumentam em até 10 vezes o risco de defeitos de tubo neural. O controle do diabetes materno, outro fator de risco importante, com aumento de até 10 vezes também. E o manejo da obesidade materna, um fator de risco importante, que aumenta em até 3 vezes. Uma vez estabelecido o diagnóstico pré-natal ou pós-natal, a prevenção terciária se dá no manejo clínico e de tratamento, onde os pacientes deverão receber atendimento multidisciplinar, visando a reabilitação e a minimização de sequelas decorrentes dos defeitos de tubo neural. O diagnóstico dos defeitos de tubo neural, quando se dá no período pós-natal, é estabelecido basicamente através da clínica. O exame físico, com a descrição topográfica e a descrição de anomalias congênitas associadas, é definitivo no estabelecimento desse diagnóstico. Posteriormente, exames de imagem são fundamentais no aprofundamento do diagnóstico e no detalhamento das lesões. Eles vão desde uma radiografia simples para a detecção das anomalias ósseas associadas, até de exames de imagem mais detalhados, como ressonância nuclear magnética e tomografia de crânio e neuroeixo. Idealmente, essa situação deveria ser evitada, pois o diagnóstico pré-natal dos defeitos de tubo neural atualmente é plenamente factível no período pré-natal, permitindo à equipe e à família os devidos encaminhamentos para o manejo precoce e minimização de danos nessa situação. Com a disseminação da ultrassonografia, esse exame se tornou um divisor de águas no diagnóstico dos defeitos de tubo neural. Isso porque grande parte dessas anomalias anteriormente descritas pelo Dr. André tem o seu diagnóstico plenamente factível no período pré-natal. Como vocês podem ver na figura apresentada no slide, o tipo de anomalia e de defeito de tubo neural está claramente correlacionado à idade gestacional.
Isso se dá devido ao fato da sua formação embrionária fetal. Em linhas gerais, podemos ver que malformações maiores do neurocrânio podem ser diagnosticadas no período de 12 a 14 semanas, no primeiro trimestre gestacional. Malformações maiores do neuroeixo, onde se encontram as meningomielocélias e outros defeitos espinais, são diagnosticadas no período de 19 a 21 semanas, usualmente no ultrassom morfológico de segundo trimestre. Anomalias menores, como defeitos de giros e agenesia de corpo caloso, potencialmente são diagnosticadas somente no terceiro trimestre. Nessa figura nós vemos então um feto com um diagnóstico ultrassonográfico de anencefalia, isso diagnosticado com 13 semanas de idade gestacional. Essa tabela exemplifica para nós quais os potenciais diagnósticos de defeitos tumeural correlacionados com a idade gestacional. A anencefalia, então, é um diagnóstico de primeiro trimestre e espinha bífida, em geral, um diagnóstico de segundo trimestre no ultrassom morfológico. O diagnóstico pré-natal, uma vez estabelecido, de qualquer tipo de defeito de tubo neural ou mesmo da suspeita ecográfica desses defeitos, deve ser referenciado e encaminhado para centros especializados, onde os exames mais detalhados, como a ultrassonografia 3D, a ressonância magnética fetal, ecocardiograma fetal e até mesmo exames invasivos de amniocentese para cariotipagem fetal estão indicados. Esses locais permitirão então um diagnóstico preciso e o encaminhamento para as devidas condutas terapêuticas no período pós-natal. No manejo e conduta dos pacientes com diagnóstico estabelecido de defeitos de tubo neural, como já falamos anteriormente, é fundamental o referenciamento para um serviço de saúde de nível terciário, já que esses pacientes exigirão acompanhamento multidisciplinar. A indicação da via de parto, nesses casos, deve ser individualizada e particularizada, uma vez que o parto cesáreo muitas vezes está indicado e pode melhorar o prognóstico, em função da redução de ruptura de membranas, evitar desproporção cefalopélvica, já que muitas vezes esses pacientes apresentam macrocrania por hidrocefalia, e programação do atendimento precoce e rápido com agendamento de cirurgias especializadas. A correção cirúrgica pós-natal é o cerne do tratamento, né? Então, esses pacientes devem ser encaminhados para locais que tenham atendimento de neurocirurgia, onde vai ser realizado o fechamento ou mesmo a exérese do tecido neural danificado e muitas vezes a colocação de uma válvula com uma derivação ventrículo-peritoneal, já que a hidrocefalia é uma complicação bastante comum nesses casos. Atualmente vem se inserindo no cenário terapêutico desses pacientes a cirurgia fetal, procedimento ainda com bastante limitações, mas com resultados bastante promissores. Entre esses resultados, como podemos ver no gráfico apresentado, há uma redução na taxa de hidrocefalia, de complicações espinais como malformação de Arnold-Chiari tipo 2 e melhora nas taxas de deambulação desses pacientes. As limitações se referem principalmente a um diagnóstico pré-natal que precisa ser bastante precoce, antes das 26 semanas, né? E com a realização do cariótipo fetal nesses fetos, o cariótipo normal. Entre as complicações associadas ainda é uma maior taxa de prematuridade. Complementando a conduta nesses pacientes, sempre se exige que seja multidisciplinar, uma vez que várias especialidades médicas e outros profissionais de saúde são necessários. Neurocirurgiões, neurologistas, ortopedistas, nefrologistas e fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para a reabilitação desses pacientes. Finalizando e deixando a mensagem final de como registrar, é importante sempre se lembrar nesses casos de descrever detalhadamente a topografia e a localização das lesões ao longo do neuroeixo, se no crânio, na coluna vertebral, e se essas lesões são abertas ou fechadas, se existe ruptura de membranas, exposição de raízes nervosas,
se as meninges foram preservadas. Se há ocorrência de anomalias congênitas associadas, já que sabemos que até 20% dos casos de defeito de tubo neural possuem outras malformações nesses pacientes. E descrever também a presença de sinais subclínicos, como fossetas, sinos, aumento de pelificação em região lombosacra e apêndices. Dessa forma, vai ser possível fazer uma classificação correta e a codificação do CID de maneira adequada, classificando essas anomalias em anencefalia, crânio-raquisquise, inencefalia, encefaloceles, espinhas bífidas, com o CID correto, como anteriormente já falado. E lembre-se, registrar também é prevenir.